Torque ou momento é um conceito da física que relaciona a força aplicada perpendicularmente a um eixo para gerar um movimento circular ou um movimento em curva. Ele é demonstrado pela fórmula T igual a F vezes dp, onde T é o torque que será alcançado, que é igual a força aplicada perpendicularmente ao eixo, vezes a distância perpendicular que existe entre o eixo e o local da aplicação da força. Como, por exemplo, quando você usa uma ferramenta para girar uma roldana, você usa a relação da força aplicada na extremidade da ferramenta, calcula a distância que existe entre a extremidade onde foi aplicada a força com o eixo, e você vai conseguir descobrir qual é o torque desse movimento circular para gerar o movimento que vai rotacionar a Assim, roda. então, agora o conceito sobre torque e momento, podemos passar para o estudo sobre os modelos de alavancas, que são três. Baseado nisso, a gente pode conhecer como são a aplicação desses sistemas de alavancas, como que eles funcionam e quais são as suas relações com o torque, já que ambas estão relacionadas com movimentos circulares. O primeiro tipo de alavanca é a alavanca de primeira classe ou alavanca interfixa. Geralmente ela é demonstrada de maneira simples por um ponto de apoio central que sustenta, por exemplo, uma tábua ao meio. E proporcionalmente nas suas extremidades tem duas forças que estão atuando: uma força resistente em uma extremidade e uma força potente. Ambas têm a mesma intensidade em newtons, né? Têm a mesma direção e o mesmo sentido. Onde a força resistente está fazendo uma força que vai tender a levar a tábua a inclinar para o seu lado, e a força potente será aplicada no lado contrário, na mesma direção, no mesmo sentido e na mesma intensidade, para poder fazer um equilíbrio com a força resistente e manter a tábua que está sendo usada como exemplo em equilíbrio em relação ao ponto de apoio central, que é o eixo. Temos então a alavanca de segunda classe, né, que é chamada também de alavanca interresistente. Usando o mesmo exemplo da tábua com o ponto de apoio, o ponto de apoio agora vai para uma extremidade, para o canto da tábua. Mas é possível que a tábua fique equilibrada, pois se você aplicar a força resistente central, se somente houver a força resistente, a tábua vai tender para esse lado oposto ao ponto de apoio. Porém, se você aplicar uma força potente na extremidade contrária do ponto de apoio, ou seja, na outra ponta, no mesmo sentido e em direção oposta à força resistente. E com a mesma intensidade, você consegue também alcançar um tipo de, um tipo de equilíbrio e consegue manter a tábua nivelada. O último conceito de alavanca é o de alavanca de terceira classe, vou chamar também de alavanca interpotente. Ela continua com seu ponto de apoio em uma extremidade da tábua, né, da estrutura. Agora, centralizado está atuando a força potente e na outra extremidade a força resistente. Então, na terceira classe, a força resistente e a força potente estão em posições opostas em relação a uma alavanca de segunda classe. A força resistente está na outra extremidade, fazendo um contra-apoio em relação ao ponto de apoio, e vai tender a tábua a cair para esse lado. Então, se você aplicar uma força potente ao centro, mesmo sentido, direção oposta e mesma intensidade à força resistente, você também consegue manter a tábua em posição de equilíbrio.